Olá, gente! Hoje nós vamos a uma explicação sobre as equações diferenciais ordinárias, as exatas. Elas são EDOs de primeira ordem. É bem tranquilinha também de resolver, mas é bem diferente também dos outros casos já estudados. Então é o seguinte, quando a gente tiver uma equação diferencial, para a gente saber se ela é exata, primeiro a gente vai ter que verificar a condição de exatidão. Então, qual que é o formato da equação e como que a gente verifica a condição de exatidão para ir em busca da função solução? Uma EDO dessa forma aqui, ó, que a gente tem uma função t com x e y, mais uma função q, também com x e y, mas multiplicada pela função derivada de primeira ordem, né? Igual a zero. Essa daqui é a carinha da EDO exata. E aí ela, para ser exata ainda, ela tem que verificar essa condição de exatidão, que é o quê? A derivada da primeira função na variável y tem que ser igual à derivada da segunda função na variável x. Se essas derivadas de ambas as funções em cada uma das variáveis derem iguais, a EDO é exata, foi verificada a condição de exatidão e a gente pode prosseguir na resolução. Então, gente, vamos a um exemplo. Ó. Aqui a gente tem 3x ao quadrado menos y ao cubo mais 2y menos 3xy ao quadrado, que multiplica y' igual a zero. A gente tem que ler essa equação e associar esse modelo para poder enxergar quem é a função p e quem é a função q. Então aqui, gente, essa daqui a gente sabe que é a função p de xy, tá? Fazendo de acordo aqui com a nossa definição, que é a função com x e y que está sozinha, que não tem y'. E essa função aqui de x e y, que está multiplicada por y', vai ser a nossa função q de xy. Aí, gente, vamos verificar a condição de exatidão agora. A gente tem que fazer a derivada dessa p na variável y. Então vamos lá, ó. Del p, del y. Se a gente derivar essa daqui em y, quem tem só x é constante. Então a derivada dessa p em y, aqui vai dar zero, e esse carinha vai dar menos 3y ao quadrado. Maravilha. Agora vamos fazer del q, del x. Del q, del x, a gente vai pegar a segunda função, que é essa função que está multiplicada por y', e derivar ela agora na variável x. Se der iguais, a EDO é exata. Então, derivando na variável x, a derivada de 2y é zero. Aqui a gente deriva o carinha que tem x, então vai ficar menos 3y ao quadrado, porque a derivada de x é 1. Então, menos 3y ao quadrado. Como deram iguais, aqui del p, del y e del q, del x, é uma EDO exata. Como que a gente vai em busca da função solução? Para achar a nossa f-zona de xy, que é a função solução, a gente vai ter que fazer a integral da p de xy na variável x, tá? É p de xy dx, mais uma função g de y a determinar. Tá? Então essa parte aqui, né, gente, ela não está na integral. Notem que a integral, né, por enquanto, só está aqui na função p de xy. Então, vamos equacionar isso daí. Vai ficar assim. A nossa função solução, ela é a integral da p de xy, que é 3x ao quadrado menos y ao cubo dx, nós vamos integrar na variável x, mais uma função g de y a determinar. Então, gente, resolvendo essa integral, a gente já vai ter metade da nossa função completa. Ó. Que a nossa função, faz um asterisco aqui para guardar a metade da parte dela, integrando 3x ao quadrado na variável x, é 3x ao cubo sobre 3. A gente aumenta o expoente de uma unidade e divide pelo novo expoente. Deu x ao cubo. Maravilha. Integrar o y ao cubo na variável x é como se isso daqui fosse uma constante. E a integral da constante é a constante vezes a variável de integração. Então vai dar menos xy ao cubo. Multipliquei, né, o y ao cubo por x, porque aqui a gente admite que ele é constante, porque a gente está integrando na variável x, mais a função g de y a determinar. Aí, gente, eu marquei o asterisco aqui, porque agora que a gente resolveu essa integral aqui da p de xy na variável x,
a gente vai ter que impor uma condição para verificar com essa condição exata aqui também, que é o modelo de resolução dessa égua. Qual é que é? Depois que a gente integra a função p de xy, a gente tem que impor que a derivada da função em y verifique com a função q de xy. Porque até agora a gente só usou a p de xy. Então como que a gente vai utilizar a segunda parte? Para relacionar essa segunda parte da solução à função solução, a gente vai ter que impor aqui nessa parte de solução que a gente já encontrou, que a derivada dela na variável y fique igual a essa função aqui. Porque se a gente quer que a derivada dê igual a essa função, significa que se a gente integrar, a gente vai ter a função solução. Então, como é que fica isso, gente? Vamos lá. Impor que a derivada da função em y verifique com a função q de xy. Vamos derivar ela em y. A derivada de x ao cubo é 0. A derivada de menos x y ao cubo, a gente está derivando em y, tá? Vai tombar o 3 lá para frente multiplicando, vai ficar menos 3xy ao quadrado. Mais a derivada da g de y é a função g' de y. Então, o que a gente fez? Acabou de fazer a derivada da função, tá, da f de xy, em y. E agora a gente quer que verifique com a função q de xy. Então, para verificar com a função q de xy, basta igualar a nossa q de xy. Então, a gente iguala a derivada da nossa função, que a gente fez em y, a essa parte aqui, ó, 2y menos 3xy ao quadrado. 2y menos 3xy ao quadrado. Então, vamos em busca da função g. Notem que, se a gente estiver no caminho certo, sempre vai cancelar um carinha comum depois que a gente faz essa derivada em y e impõe que verifique com essa segunda função. Olha lá, vai cancelar menos 3xy ao quadrado com menos 3xy ao quadrado. Aí a gente chegou que a função derivada de y, g' de y, é 2y. Para achar a g de y, que era a condição inicial aqui da nossa função, ó, não a g', né, que é a função derivada, se a gente tem a derivada, para obter a g de y, basta a gente integrar a função. Então, quando a gente já tiver nesse caso aqui com a g' de y isolada, a gente pode integrar de ambos os lados, tá vendo? É parecido com aquelas zeros de primeira ordem de variável separada, né? E a integral de g' de y é a g de y, certo? Porque g' indica que é a derivada, a integral da derivada é a função g de y. E quem é a integral de 2y? Aumenta o y de uma unidade, era 1, então fica 2, e divide por esse novo expoente, mais uma constante qualquer. Então agora a gente achou a nossa função g de y, é y ao quadrado mais a constante. E aí a gente junta aqui com a função solução. Então a nossa f de xy, que é a nossa função solução da égua exata, ela fica x ao cubo menos xy ao cubo mais a g de y, que é y ao quadrado, mais uma constante qualquer. E acaba aqui, gente. A gente tem aqui uma função potencial. A característica aí dessas zeros exatas é que sempre a função solução vai ter essa cara aqui, ó. Vai ser um polinômio, né, de x e y, potencial, com muito, significa que tem muitas potências. E ainda dá para verificar, dá para fazer uma prova real, se você acertou a função solução. Agora que a gente tem ela, basta derivar ela na variável x e depois derivar na variável y e comparar com o que a gente tinha aqui inicialmente. Se der exatamente isso, a gente acertou a função solução. Olha que legal, gente, para conferir. Ó. Vamos fazer del f, del x, derivar essa função em relação à variável x. Vai dar 3x ao quadrado, derivando aqui em x, vai dar 1, então menos 1y ao cubo, menos 1y ao cubo. A derivada de y ao quadrado é 0 e a derivada da constante é 0. Então, del f, del x, deu 3x ao quadrado menos y ao cubo. E del f, del y,
Agora a gente deriva a mesma função na variável y. A derivada de x ao cubo dá zero. Derivando esse cara aqui em y, 3 tomba lá na frente multiplicando, vai ficar menos 3x y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado é 2y e a derivada da constante é zero. Agora, ó, nota isso aqui. Compara lá com p de xy e o q de xy. Quando a gente derivou a f em relação à variável x, ó, 3x ao quadrado menos y ao cubo, deu exatamente a nossa função p de xy. Olha lá, 3x ao quadrado menos y ao cubo. E quando a gente derivou a nossa função solução na variável y, deu menos 3xy ao quadrado, que está aqui, ó, menos 3xy ao quadrado, mais 2y. Só foi trocada a ordem aí das parcelas. Só que a ordem das parcelas não altera a soma. Bem, gente, então agora vamos praticar um pouquinho disso. Vou disponibilizar alguns exercícios para vocês na plataforma e depois vocês vão me escrevendo aí conforme as dúvidas forem aparecendo ou as soluções de vocês. Então, boa noite a todos e espero a resolução de vocês na lista de exercício. Até já, gente!